Oi, tudo bem com você? Hoje a gente vai quebrar barreiras aqui falando sobre calda. Aquela calda de bolo sensacional que vai agregar umidade, que vai agregar sabor aí no seu bolo na medida certa. Existem muitas dúvidas sobre isso e eu vou falar sobre todas elas a seguir. Vem comigo, roda a vinheta! Oi, eu sou a Adri, bem-vindo de volta aqui ao meu canal e hoje a gente vai falar sobre uma dúvida muito frequente que me perguntam muito nos meus vídeos, principalmente no Instagram, e aqui também estão começando a me perguntar sobre isso, que é a calda que a gente vai regar o bolo. O que é isso? Com o que você rega esse bolo? Isso é leite? O que você coloca no bolo? Para que serve essa calda? Qual que é a função? Eu preciso mesmo molhar meu bolo? É necessário eu agregar isso mesmo eu tendo uma massa bem fofinha, bem úmida? Sim, a calda é fundamental para você completar o sabor e a umidade do seu bolo. Por mais que você asse corretamente o seu bolo, ele sempre vai precisar agregar uma umidade aí na hora da montagem do seu bolo. Então é isso que eu faço nos meus bolos. Essa é a resposta para tantas perguntas. Sim, eu utilizo calda em todos os bolos e é super sucesso, todo mundo curte muito e é essencial para que você tenha um conjunto de sabores ali no seu bolo e para que você tenha um resultado espetacular nos seus bolos. Então a sua vida vai mudar depois das dicas que eu vou falar aqui para você e das receitas que nós vamos ver sobre calda de bolo. Não existe uma calda certa, uma calda errada. Existe você entender a química que acontece entre os ingredientes, o bolo. Você precisa entender que cada calda tem uma função e vai agregar um sabor. Então, quando você vai fazer seu menu, quando você vai pensar no sabor do seu bolo, a calda faz parte da composição de sabor desse bolo. Certo? Então existe uma calda para cada sabor de bolo? Sim. Eu posso usar só uma calda para todos os bolos? Pode também. Olha que bacana, que super genial isso. Então você pode utilizar a mesma calda para todo mundo, que não tem problema. E você também pode personalizar ainda mais o sabor dos seus bolos utilizando sabores de caldas diferentes. Vamos começar falando sobre ingredientes que a gente não pode utilizar aí nessa calda. Nós não podemos utilizar ingredientes, ou não podemos, nós não devemos utilizar ingredientes que vão reduzir a vida útil do bolo, certo? Muita gente me pergunta se a gente pode utilizar leite para molhar o bolo. Não é o ideal, porque o sabor que o leite traz para o bolo, o leite no caso cru, vamos dizer, né? Só o leite puro, o sabor que ele traz para o bolo não é um sabor interessante, tá? E ele vai azedar mais rápido, ele vai reduzir a vida útil do seu bolo. Então, esquece o leite. Para você ter uma performance legal, para você ter um resultado bacana, esquece o leite, deixa ele lá quietinho para a mamadeira das crianças, ou para aquele cappuccino, ou aquele café com leite, enfim, né? A gente tem várias utilidades para o leite, ele não precisa entrar aqui. A gente vai pensar o seguinte: tudo que eu for colocar ali no meu bolo, eu tenho que pensar na validade dele, eu tenho que pensar que tudo vai agregar e tudo. Não adianta eu ter um recheio que tem alta durabilidade, que vai durar lá, ou se eu tenho uma confeitaria na vitrine, ou se vai durar na casa do meu cliente ou até na minha própria casa, né, para minha família. Não adianta eu ter um recheio que vai durar 7 dias se a calda em 2 dias vai azedar o meu bolo, certo? Não faz sentido. Então, para a gente ter essa alta durabilidade, a gente precisa ter caldas que estejam compatíveis com essa validade do bolo. Dito isso, a gente vai ver então que o açúcar, ele é um grande conservante, isso não é mistério para ninguém, todo mundo sabe que o açúcar é super conservante. Então nós vamos partir de uma calda base que é utilizada assim muito por diversas confeitarias, que é a calda que leva açúcar e água, simples assim, básico assim. Tá? A medida é sempre uma medida de açúcar para 2 medidas de água. Então, se você vai colocar uma xícara de açúcar, você vai colocar 2 de água. Isso é básico, simples, não tem erro, tá? Então, você vai só misturar o açúcar na água. Aqui começa a nossa química. Vai misturar e vai levar isso pro fogo.
tá? Levou pro fogo, você não precisa apurar nem nada disso. Ferveu, sumiu o açúcar, pode desligar, deixa esfriar e você pode colocar essa calda na geladeira e você pode utilizar por até 30 dias. Olha que maravilha, você pode fazer um panelão de calda, deixar lá na sua geladeira e você vai utilizando durante 30 dias. Essa calda ela tem alta durabilidade por causa da concentração de açúcar e você vai poder utilizar aí no seu dia a dia sem precisar estar fazendo ela toda vez, tá? Certo, vamos lá, essa é a calda básica. E o que eu posso fazer a partir daqui então? Existe um mundo sem limites nas nossas caldas e a partir desse momento você vai abrir sua mente, vai entender que você pode agregar mais sabor ainda no seu bolo, seja ele um simples pão de ló ou até mesmo massas mais elaboradas, sempre tem aquele toque final do chefe, né? O toque final da confeiteira é a calda, gente. Sim, a calda tem um papel super, super importante no sabor e na construção final aí das sensações que a pessoa que vai provar seu bolo vai sentir, tá? Então, a partir daqui, desse momento, você entendeu que a calda é muito importante, a gente precisa dar uma atenção para ela, que ela merece. Então, a gente pode fazer o que para agregar sabor nessa calda básica que é só água e açúcar? Eu trouxe aqui algumas especiarias. Eu tenho aqui anis estrelado e canela e tenho aqui também uma especiaria que talvez muitas pessoas não conheçam, que é a fava tonka, que é essa semente maiorzinha, e o cravo. Aqui, cravo todo mundo conhece, né, gente? Isso aqui, gente, é uma ínfima parte de especiarias que a gente pode colocar aqui, tá? Então é canela, cravo, casca de laranja, raspa de limão, essência de baunilha ou fava de baunilha, que eu prefiro, né, a fava de baunilha, mas também pode ser essência sem problema nenhum. Ou essências de outros sabores, tá? Mel, que mais que a gente pode colocar aqui? Se a gente quiser transformar ela numa calda de chocolate, dá também. Talvez algo para puxar um pouquinho o sabor do coco quando a gente tem um bolo com recheio de coco. Enfim, gente, aqui a gente pode colocar até pimenta, que fica muito, muito, muito legal, dependendo dos recheios que você vai utilizar. Então você precisa entender que composição de sabores num bolo ele vai incluir também o sabor da sua calda. Olha que bacana, você pode melhorar o seu bolo sem precisar mudar nada nele, sem precisar mudar a receita de massa, aquela massa queridinha que você já tem, que você usa sempre, você fala, ai, mas eu queria agregar um sabor na minha massa, vou ter que mudar minha receita, ai meu Deus. Não precisa, tá? É só você agregar esse sabor na sua calda e tá tudo ok. Você já vai dar aquele toque especial no seu bolo e vai ficar sensacional no resultado final. E as pessoas nem vão entender muito bem de onde que vem aquele sabor. Gente, isso é muito maravilhoso, isso é muito gostoso e tal. Então as pessoas até fica aquele mistério gostoso, aquele mistério de como tá esse sabor, de onde vem esse sabor. É da calda, então precisa dar essa atenção para ela. Então eu posso colocar todas as especiarias que eu quiser, só tome cuidado para não ficar muito forte. Não se esqueça, misturou aqui o açúcar com a água, colocou as especiarias, vai levar pro fogo, vai ferver isso, não precisa ficar apurando, ferveu, tá pronto e vai armazenar na geladeira e vai utilizando, tá? Então durante 30 dias você tem calda pronta ali para utilizar. Ok, esse é o primeiro capítulo da nossa novela Calda do Bolo, que eu falei pra vocês que esse vídeo ia ser super interessante, muito informativo, então presta atenção que ainda tem muita informação pra falar aqui pra vocês. A outra calda super coringa que eu gosto muito de utilizar e que algumas pessoas têm dúvida se pode utilizar ou não, é a mistura do leite condensado com a água. O leite condensado ele já é processado, ele já tem uma alta concentração de açúcar, é um produto industrializado, então você não precisa ter medo da durabilidade dele. Ele vai provavelmente ter a mesma durabilidade do seu recheio. Eu disse provavelmente porque eu não sei qual recheio que você vai utilizar. Mas se você vai utilizar, por exemplo, um brigadeiro, então ele vai ter a mesma validade, desde que você tenha cuidado com os recipientes que você está utilizando. Mas essa calda é uma calda coringa super bacana para você utilizar, principalmente quando você está naquela correria ou decidiu de última hora montar um bolinho e não tem a calda de açúcar preparada, você pode fazer porque essa calda ela é preparada a frio. Simples assim, peguei meu leite condensado, aproximadamente 50 gramas para cada 300 ml,
misturei. E tá pronta a nossa calda. E ainda ela tem gostinho de leite condensado. Então é essa calda aqui que vocês veem muito nos meus vídeos e que vocês sempre me perguntam: isso é leite? Isso é leite? O que é isso que você tá molhando o bolo? É simplesmente água misturada com leite condensado. Gente, sim, eu falo que essa calda é uma calda de preguiçoso, mas não, na verdade é uma calda de gente que é esperta, ligeira e consegue utilizar tranquilamente aí no seu dia a dia. Ela agrega o sabor. Normalmente quando você vai utilizar recheios à base de leite condensado, essa calda casa super bem. Como que eu posso enriquecer ela? Também tem isso, né? E eu vou contar para vocês aqui todas as variações que a gente pode fazer nas nossas caldas. Essa calda aqui, a gente pode agregar nela leite de coco, leite ninho, tá? Fica, ó, muito, muito legal. A gente pode também colocar uma essência de baunilha e também pode agregar as mesmas especiarias. Como ela não vai para o fogo, as especiarias talvez não tenham tanta potência, então a minha dica é preparar essa calda, colocar as especiarias e deixar de um dia para o outro na geladeira. Ou, se você tem tempo, faz o processo de fervura igual o processo da calda de açúcar e as suas especiarias já vão ter soltado aí todas as essências delas, todos os aromas, todo o sabor delicioso dentro dessa calda e você vai ter uma calda muito rica para molhar seu bolo. Em relação à calda, é armazenamento sempre na geladeira, tá? Então, a partir do momento que ela tá pronta, armazena na geladeira, tá? A gente tem muita variação de calda, muita mesmo, então se você seguir a regrinha do quanto mais ou menos perecível vai impactar diretamente na validade do meu bolo, você seguindo essa regra, não tem erro, tá? Não tem erro mesmo. E você pode utilizar para bolo de chocolate, você pode agregar chocolate em pó nessa calda, você vai fazer uma calda de chocolate. E sabe aquele bolo gelado que faz muito sucesso, inclusive na minha confeitaria, é o carro-chefe? Ele também é feito a partir de uma calda, tá? E a gente molha ele em abundância no processo de montagem e é uma dessas caldas que eu utilizo também, tá? O único cuidado que a gente tem que ter no caso do bolo gelado é que ele leva uma grande quantidade de calda, porque ele não precisa ter estrutura, que vai ser embaladinho. Então a gente precisa ter uma calda que não é tão doce, senão o nosso bolo vai ficar intragável, muito doce. Então tenham esse cuidado, tá? Você pode fazer a calda também um pouco mais leve de açúcar, mas não muito, tá? Porque lembre, o açúcar é o conservante do nosso bolo, tá? Ele vai ajudar na conservação do nosso bolo, certo? Tem gente, que molha o bolo até só com água, tá? E dá super certo. Eu só não indico porque eu acho muito sem graça. Porque você não agrega sabor nenhum, você tá colocando água no seu bolo. Então você consegue sentir, perceber, quando você vai comer o bolo, você consegue perceber que tá aguado. Então assim, não é legal, né? Ninguém quer bolo aguado, então só água não rola. Sempre temos que pensar nessas possibilidades aí de calda, pensar na nossa composição, pensar na validade do nosso bolo e aí tá 10. O mundo é seu, meu amigo, minha amiga. Vamos então para a aplicação da calda. Como que eu aplico? Qual que é a quantidade ideal? Aplico com colher, com pincel, com bisnaga? Como é que eu faço a aplicação dessa calda? Então isso vai depender do tipo de bolo que você está usando. Às vezes um pão de ló é um pouquinho mais ressecado, ele aceita mais calda, um bolo amanteigado aceita menos calda e isso você vai definir através de teste, tá? Então não tem jeito, você vai precisar testar. Em média, um bolo de aro 15 centímetros, que é um bolo muito comum pra gente fazer, principalmente agora na pandemia, que as festas estão menores. Esse bolo ele vai levar em média 50 gramas de calda em cada camada. É uma estimativa que eu tô passando aqui pra você, tá? Mas infelizmente ou felizmente você vai precisar fazer um teste, né? Faz aquele bolinho esperto para comer em casa e testa a quantidade de calda ideal para sua condição, para o seu bolo. E assim, até de cidade para cidade muda, tá? Porque dependendo da quantidade de tempo que você deixa descansando a sua massa, a umidade do ar também interfere muito, muito, muito na umidade do seu bolo, então você vai levar mais calda ou menos calda, tá? Então, gente, se liga! Tudo precisa ser observado. Por isso que eu não posso falar uma verdade absoluta aqui. Você vai colocar 50 gramas
de calda em cada camada que vai dar tudo certo. E aí vocês vão vir aqui reclamar e falar que não deu certo, ficou muito molhado, ficou muito seco, tá? Então precisa testar para garantir que o seu produto vai ser um produto aí, um bolo super legal, de qualidade, que você não vai ter um excesso de calda e nem vai ter um bolo seco, tá bom? Vamos lá então, tendo dito isso, vamos para a parte da aplicação. Eu, a Adriana, curto muito, gosto muito, me adaptei muito bem à bisnaga, que muita gente conhece, tá? Essa aqui, gente, é uma simples bisnaga de colocar ketchup, maionese, sabe? Vocês conhecem muito aí nas lanchonetes? Então, é essa mesmo, tá? A gente já tem hoje bisnagas próprias para molhar bolo, que elas têm mais furinhos, elas têm super legal, tá? Se você encontrar aí para comprar, super legal. Eu não tenho aqui agora, mas ó, recomendo, até tô em busca atrás de comprar uma, eu vou comprar e vou mostrar aqui pra vocês. Muito legal, super útil, só tem que ter um pouquinho de cuidado aí na mão, tá? Porque facinho você coloca excesso de calda com essa bisnaga, mas ela é muito útil porque não faz bagunça, você coloca a tua calda ali. Então quando você tá montando uma grande produção, ela é muito útil porque ela te ajuda muito na distribuição da calda pelo seu bolo. Com o tempo você já acostuma na dosagem da calda também para cada bolo e é só alegria, tá? Outro, pincel para molhar, né? Pra gente dar uns tapinhas na massa. A gente molha na calda e dá uns tapinhas na massa. A quantidade de calda que fica nas cerdas, ela vai entrando no bolo. Muito legal também, mas eu recomendo mais para quem está iniciando. Tanto pode ser o pincel culinário, quanto pode ser um pincel também de pintura normal, mas que você compre e utilize apenas para isso. Óbvio, não vamos pegar o pincel de pintar a parede para fazer no nosso bolo, né, gente? Porque... não preciso dizer por quê. Então a gente vai utilizar o pincel aí quando a gente está começando, porque aí você tem uma regulagem maior ali, tá? Mas esse aqui leva mais tempo, carrega farelo do bolo para dentro dessa calda, então o que sobrar de calda aqui já vai perder a validade, você vai ter que jogar fora, então dá até para você peneirar e guardar, mas não é a mesma coisa, tá? Então eu não curto muito para alta produção. Se você vai fazer um bolinho só, ok, dá para utilizar. E por último vem a colher, né, que pega uma colheradinha e dá uma espalhadinha. Recomendo também para quem é iniciante, né, porque aí você consegue ter uma noção de quantas colheres ali de calda você colocou, tá? Então, todas essas opções estão corretas, então não tem, não, o certo é molhar o bolo com a bisnaga, o certo é molhar com o pincel. Gente, não tem o certo é você molhar seu bolo, não importa do jeito que você molhou, porque eu nunca vi, acho que não existe ninguém na face da terra, nem que seja o maior especialista dessa vida, que vai cortar um bolo e vai comer e vai falar, esse bolo aqui foi molhado com pincel. Ou, molhado na bisnaga. Certeza, está com gosto de bolo molhado na bisnaga. Não, né, gente? Então, não se preocupe com isso é só uma ferramenta e cada um se adapta melhor. Às vezes tem gente em alta produção que utiliza o pincel e ama. Então, tá tudo certo, gente. Não importa a ferramenta, não importa o meio. O que importa é o resultado final, tá? Então eu vou falar aqui pra vocês. Todas as receitas, eu vou deixar 5 top receitas de calda, tudo certinho, tudo descrito aqui na descrição desse vídeo. Corre lá, tem todas as quantidades certinhas e você vai fazer conforme eu tô explicando aqui, tá? Não tem segredo na calda, mas ela é fundamental para que você tenha, assim, aquele toque especial no seu bolo, aquele toque final, aquele saborzinho, assim, que a pessoa não sabe bem certinho de onde vem, mas que é show, fantástico. Não deixe de molhar seu bolo, seja ele de pasta americana, chantininho, buttercream, não importa a cobertura, todo bolo precisa ter a calda, porque ela é a finalização do seu trabalho. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que você aproveite muito esse vídeo, que você aproveite essas dicas. Sempre que eu tiver algo novo para acrescentar, eu sempre vou voltar aqui e falar para vocês. Não se esquece de deixar seu like aqui nesse vídeo, se ele foi útil para você, compartilhe com seus amigos, se inscreve aí no canal que você me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo aqui para você. Grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.